A possibilidade de um asteroide atingir a Terra é algo que desperta tanto fascínio quanto medo da humanidade. A história geológica do nosso planeta está repleta de marcas deixadas por impactos cósmicos, que moldaram a superfície terrestre e até mesmo alteraram o rumo da vida. Descoberto em 2004, ele rapidamente ganhou destaque na mídia e na comunidade científica devido à sua trajetória inicial, que sugeria uma chance não desprezível de colisão com a Terra em 2029. Descoberto no final de dezembro de 2024, ele inicialmente foi classificado com uma chance de colisão de 3,1%. Em 22 de dezembro de 2032, esse número pode parecer pequeno. Ele foi detectado apenas algumas horas antes de sua aproximação da Terra, em apenas 10 horas de escaneamento do céu. Esse telescópio de última geração foi capaz de identificar mais de 2.000 novos asteroides, incluindo 7 objetos que se classificam como NEOs, ou seja, têm órbitas próximas da Terra. Esse feito representa um marco na astronomia moderna. Até pouco tempo atrás, esse número de descobertas levaria meses para ser alcançado. O Vera Rubin Observatory, com seu espelho de 8,4 metros e um campo de visão gigantesco, detectar um asteroide em rota de colisão com antecedência suficiente é a chave para qualquer estratégia de desvio ou evacuação. E aí entra a importância de melhorar os sistemas de vigilância, ampliar a cobertura do céu e investir em inteligência artificial para acelerar o processo de análise de dados. O Observatório Vera Rubin é um passo importante nessa direção, mas especialistas apontam que é necessário mais investimento global, especialmente em países do hemisfério sul, onde a cobertura ainda é limitada. A ameaça de um impacto cósmico não reconhece fronteiras. Portanto, a resposta a esse tipo de risco precisa ser coordenada e internacional. Foi projetado justamente para esse tipo de missão: mapear o céu com precisão e agilidade, identificando potenciais ameaças com o máximo de antecedência possível. Eles simbolizam o estágio atual da humanidade na vigilância cósmica. Apophis, com sua aproximação histórica, é um lembrete de que o perigo pode estar próximo, mas também de que podemos nos preparar. 2024 YR4 mostra como cálculos precisos e monitoramento constante podem praticamente zerar o risco de um impacto que inicialmente parecia mais ameaçador. RW1 alerta para os perigos dos objetos pequenos e rápidos, que muitas vezes só são detectados no último momento. E os 7 NEOs recém-descobertos pelo Observatório Vera Rubin mostram que estamos entrando em uma nova era de detecção e ciência de ponta. O céu está cheio de pedras que vagam silenciosamente pelo espaço. A maioria nunca cruzará nosso caminho, mas algumas podem um dia apontar diretamente para nós. E quando isso acontecer, o que vai fazer a diferença entre a tragédia e a segurança será nossa capacidade de ver o perigo vindo e agir a tempo. Ainda é cedo para saber se algum desses 7 NEOs representa risco real, mas o importante é que agora temos uma ferramenta capaz de expandir consideravelmente nosso conhecimento sobre os corpos que circulam pelo sistema solar interior. Com menos de 25 metros de diâmetro, ele teria se desintegrado na atmosfera se tivesse atingido nosso planeta, como já aconteceu em outros casos semelhantes. Impactos catastróficos são eventos raros, mas suas consequências são tão devastadoras que qualquer sinal de alerta deve ser levado a sério. Em 2022, a missão DART da NASA fez história ao colidir deliberadamente uma sonda contra o asteroide Dimorphos, um pequeno satélite natural do asteroide Didymos. O impacto alterou a órbita de Dimorphos, demonstrando pela primeira vez que é possível sim mudar a trajetória de um corpo celeste com tecnologia atual. Esse tipo de técnica pode no futuro ser usado para desviar asteroides perigosos que se encontrem em rota de colisão com a Terra. Além disso, novos projetos estão sendo estudados para criar sondas mais potentes, capazes de aplicar maior força ou realizar missões de reconhecimento antecipado. A defesa planetária não é mais um tema de ficção científica, mas uma área real e crescente dentro da astronomia e da engenharia aeroespacial. Por isso, existem programas como o Near Earth Object Program da NASA, USA's Planetary Defense Office, que trabalham em conjunto com observatórios ao redor do mundo para catalogar, monitorar e prever as trajetórias de milhares de asteroides. Atualmente, há mais de 34.000 NEOs conhecidos, e esse número cresce diariamente. A maioria deles está em órbitas estáveis e não representa risco, mas é justamente através da observação contínua que se pode detectar pequenas alterações, como desvios provocados pelo efeito Yarkovsky - um fenômeno físico, em que o calor do Sol, ao ser absorvido e reemitido por um asteroide,
altera levemente sua trajetória ao longo do tempo. O que chamou atenção foi a forma como ele surgiu quase do nada, mesmo com os sistemas de monitoramento em operação. Isso mostra que, embora tenhamos avançado muito nas últimas décadas, em termos de detecção e rastreamento, ainda há uma lacuna considerável na capacidade de identificar objetos menores com antecedência. Pequenos asteroides como o RW1 podem não causar uma catástrofe global, mas podem ser letais em áreas densamente povoadas, caso caiam sobre uma cidade, ou causem tsunamis ao colidir com oceanos. Mas é suficiente para ligar o alerta nas agências espaciais, especialmente porque o asteroide tem um tamanho estimado entre 40 e 90 metros. Objetos dessa magnitude, embora menores que Apophis, são particularmente perigosos porque podem passar despercebidos até pouco tempo antes do impacto, e ainda assim, causar grandes danos. Um bom exemplo é o asteroide que explodiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk em 2013, com cerca de 20 metros de diâmetro. Ele liberou energia equivalente a 30 vezes a bomba de Hiroshima e feriu mais de 1.500 pessoas. No caso do 2024 YR4, as chances de impacto foram drasticamente reduzidas com novas observações, sendo atualmente estimadas em 0,0017% pela NASA e 0,002% pela Agência Espacial Europeia. Ou seja, há mais de 99,998% de probabilidade de que ele apenas passe próximo da Terra sem causar nenhum dano. Curious-Simon. Há uma chance maior, menos cerca de 3,8% menos, de que ele atinja a Lua na mesma data, embora isso também seja improvável. Com cerca de 340 metros de diâmetro, Apophis tem tamanho suficiente para causar destruição regional, caso colidisse com nosso planeta. Durante algum tempo, os cálculos orbitais apontaram uma probabilidade de impacto de 2,7%, o que levou os cientistas a classificarem o objeto como nível 4 na escala de Torino, uma escala de risco que vai de 0 a 10, usada para comunicar a ameaça de colisões cósmicas. No entanto, observações mais recentes e refinadas descartaram completamente a possibilidade de impacto nos próximos 100 anos. Em 13 de abril de 2029, Apophis passará muito próximo da Terra, a cerca de 32 mil quilômetros de distância, o que é menor que a órbita de satélites geoestacionários. Essa passagem será um espetáculo astronômico raro, visível a olho nu em algumas partes do mundo, e uma oportunidade sem precedentes para estudar um asteroide de perto, sem a necessidade de enviar uma sonda. O mais famoso deles é, sem dúvida, o que levou à extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, causado por um objeto com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Mas não é preciso algo tão colossal para causar estragos. Um asteroide com apenas algumas dezenas de metros pode liberar energia, comparável a dezenas de bombas nucleares ao atingir a atmosfera terrestre. Por isso, cientistas ao redor do mundo mantêm vigilância constante sobre os chamados objetos próximos da Terra, monitorando sua trajetória, velocidade e características físicas. Atualmente, 4 asteroides despertam a atenção especial de astrônomos e agências espaciais: Apophis, 2024 RW1 e um grupo recém-descoberto pelo Observatório Vera Rubin, embora nenhum deles represente, neste momento, uma ameaça concreta de impacto. Cada um traz um tipo diferente de alerta e ensinamento sobre os perigos vindos do espaço. O asteroide mais conhecido da lista é o 99.942 Apophis. Outro objeto que recentemente preocupou os especialistas é o 2024 YR4. Além desses dois gigantes cósmicos, há o caso do RW1, um pequeno asteroide que não chegou a representar perigo, mas que serve como alerta sobre a importância da vigilância constante. O último grupo de asteroides que chamou a atenção dos cientistas foi descoberto recentemente, graças ao início das operações do Observatório Vera Rubin, no Chile. Todos esses casos reforçam um ponto crucial: o perigo de um impacto cósmico pode ser pequeno em termos estatísticos, mas não pode ser ignorado. As agências espaciais também não estão apenas observando, elas estão se preparando ativamente para o caso de um eventual impacto. Ainda assim, existe um fator que nenhuma tecnologia pode substituir: o tempo. Em resumo, os 4 asteroides que atualmente estão no radar dos cientistas representam muito mais do que uma simples curiosidade astronômica.